Salve, salve rapaziada, tamo com mais um vídeo aqui insano aqui do canal. Seguinte rapaziada, tamo no vídeozão insano de hoje e é pra falar rapaziada sobre um novo jogo BR, de corridas BR que vai chegar agora. E o jogo tá insano demais. E seguinte rapaziada, bora conferir as fotos aqui que me mandaram, então bora ver o que esse jogo aqui tem para nos oferecer, beleza? Bom rapaziada, desde já eu quero mandar um salve aí pra Bia, que ela aqui me ajudou um pouco nesse vídeo, me deu algumas informações, e quero também agradecer aí ao Vitinho que mandou essas fotos aí pra mim. Então um salvezão pro Vitinho aí, quero agradecer a ele. O canal dele aí vai estar na descrição. E bom rapaziada, também quero avisar pra vocês que o Forjados perdeu o canal dele e vai ter o novo link do canal dele aí na descrição. Então se inscreve lá, beleza? Pra dar aquela força. E bom rapaziada, bora que bora. Bom rapaziada, essa primeira foto aqui, podemos ver que é um Fusca aí top, que vai chegar no jogo. Passando pra cá, aqui que tá o top dos tops. Tem aquela Opalona Diplomata, topzera, 4 portas. Insano rapaziada, bora passar aqui que nós não vamos enrolar muito hoje porque o bagulho tá louco. Bom, essa é a Caravan que vai vir pro jogo. Tem essas duas portas aqui, eu não sei que ano ela é, mas enfim, tem essa Caravan e tem o cadetezinho que vai chegar aqui também pro jogo. Pode ver que tá bem detalhado o cadete e tal. Bom, isso aqui são detalhes de roupa pro personagem e outra Caravan. E um ômega, vai vir um ômegazão top. Olha, ó, esse é top. Paraty vai vir aquela Paratizona G. Deixa eu ver, é G2 ou G3? Se eu não me engano é G2 essa aqui. E vai vir também essa Saveiro. Acho que é G2, espera aí. É, G2, eu acho que a maioria aqui são G2 para G3 mais ou menos. Enfim, tá outro Fusquinha. Esse Fusquinha aqui é dos antigos, pelo detalhe ali da lanterna traseira, pode perceber que ele é antigo rapaziada. Então vai vir acho que dois modelos de Fusca. Vai vir esse carrinho aqui que é o Satsuma. Quem já viu mais americano sabe de que carro que eu tô falando. Bora passar aqui e vai vir aquele chevetinho antigo, aquele chevetinho tubarão, daquele top dos top. Bora passando aqui mais uma fotinha aqui, tá outra foto do cadete, só que tá sem para-choques. Eu não sei que carro é esse rapaziada. Ah, é o cadete rapaziada, só que conversível. Vai ter cadetezinho conversível, acho que vai ser acessórios pro jogo. Aqui rapaziada, temos um carrinho que eu tava querendo muito, que é a S10. Só que essa aqui rapaziada é a cabine simples. Então tá vindo aí, vai vir carros diesel também. E aqui temos aquela Opala, quase daquele, acho que é daquele mesmo ano lá. A diferença é que essa aqui é duas portas, então vai vir a 4 portas e a 2 portas, beleza? Olha aí a outra aí. Enfim rapaziada, bora passando aqui. Aqui eu me esqueci como é o nome desse carro, mas enfim, quem puder me lembrar aí depois nos comentários, eu agradeço desde já. Ah, é uma Ipanema parece, é uma Ipanema. Vai vir a Ipanema no jogo. Vai vir a Blazer. A Blazer Zona é top, hein? A bichona pretona aí com a skin zona da polícia. Ficaria top no jogo, hein? Aqui temos o Golzinho G2. O Golzinho tá top, hein, rapaziada? E bom, rapaziada, aqui eu tava vendo aqui, rapaziada, que vai ter a opção de joystick no jogo. Ou seja, vai ser muito top pra quem quiser jogar no joystick, sem querer ficar no celular, segurando o celular. Vai ser topzera. Que é o Golzinho G2 também. G2? É, G2. Se eu não me engano é o G2. Só que com os para-choques. A Opala de novo, novamente. Aqui temos aquelas rodas do Weld. As famosas rodas do Weld. Vai vir pro jogo sim. Que é outro Fusquinha. Esse aqui, acho que é aquele mesmo lá, ou é mais antigo ainda. E aqui, rapaziada, tem uma acho que é o início do jogo. A garagem. Vocês podem ver que ali tem um Opala, tem um Chevette ali em cima no elevador. Tem até o nome do jogo é Drag Racing World. Vai ser topzera demais. Que tá vendo um cadete lá em cima. Acho que eles estão editando ainda, se eu não me engano. Olha essa skin, rapaziada, que vai trazer pro jogo. Vai ser top demais, velho. Ver essa skin louca aqui no jogo. Enfim, pode ver que tá aqui a skin, ó. E aqui tem um vídeo, bora ver qual é o vídeo aqui que tem aqui que colocaram. Que é só pra mostrar mesmo a garagem.
Bom, rapaziada, esse foi mais um vídeo aí do canal. Espero que vocês tenham gostado da notícia do novo jogo aí, mostrando alguns dos carros. Parece que vai vir muitos carros. Parece que vem veranês, vem uma infinidade, vamos falar assim. Mas é sério, o jogo tá muito top. Tomara que saia logo a beta dele pra gente testar. Bom, rapaziada, deixa seu likezão aí. Tamo junto e é nóis. Valeu e falou.